Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! Oh, não é o Kilson Jones hoje, mas é o Francis Teixeira, hoje uma pegada política muito bacana. Ô, Rani, do Piauí para o mundo, Rani. Do Piauí para o mundo, É verdade. E IELCast já pegou. Já pegou, hoje é um negócio diferente e a gente quer você juntinho com a gente nesse bate-papo. A gente está recebendo ele que tem 51 anos, Washington Bonfim, professor, já foi secretário de Educação do município, tem história na política muito bonita, história de vida muito bacana. E é claro, a gente vai bater um papo maravilhoso, descontraído hoje aqui no IELCast. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal do IELCast, por gentileza. Ativa o sininho, dá aquele like que é muito importante para o YouTube entender. Nos siga nas nossas redes sociais, tem no TikTok, tem no Kawaii, no Facebook. A gente tem uma fanpage maravilhosa, vai lá. Também nós estamos em todas as plataformas digitais, tá bom? De áudio, tá? Todas de áudio. Tem Spotify, tem Deezer, tem Amazon Music, estamos em todas, tá? Apple Music também, que tem lá uma área só de podcast, a gente tá lá. A gente foi destaque em 2020 no Spotify, no Nordeste. A gente tá muito feliz com tudo isso, tá? Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Hora Telecom, a melhor internet do Brasil. A Hora Telecom, já falei, a Heron, que veste o homem atual. As lojas Noroeste, sempre bem pertinho de você. Agradecer a Faculdade Santo Agostinho, tá bom? Maior centro, um dos maiores centros de educação do Brasil. A Jupi Alimentos, que tá sempre com a gente. A Formato, que tem o melhor mobiliário para quem quer fazer sucesso, né? Para quem quer montar seu cursinho, enfim, tem que conhecer a Formato, que é simplesmente sensacional. A Medfarma, a maior distribuidora de medicamentos do Brasil e, é claro, a Ótica, a mais moderna do Brasil, tá bom? Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Como é que o senhor tá? Eu tô Chamo ótimo. de senhor, você? Você? Você. Quem é o Washington Bonfim? Qual é o nome completo? Washington Luiz de Souza Bonfim. Piauiense? Piauiense, de Teresina. Minha mãe é parnaibana, meu pai faleceu ano passado, em maio, era de Palmeirais. Vivi até 20 e poucos anos de idade, a vida inteira aqui em Teresina. Mas você deu um salto grande, de 0 para 20. Mas é da onde? Ficou aonde? Não, como é que foi a infância? Quando eu nasci ali na Vila Operária, né, perto da igreja. Com muito pouco tempo eu fui para o centro da cidade na 24 de janeiro. Né? Morava até perto de uma padaria que era do pai do Firmino. Estudava no Diocesano, a gente ia a pé. Lá pela década de 80 eu mudei aqui para... Quantos irmãos? Só um. Só tenho um irmão. Só são 2 filhos? Só são 2 filhos. Seu pai era professor também? Não, papai era comerciante. Papai tinha um comércio na Praça Saraiva, quando a Praça Saraiva ali ainda era como se fosse a rodoviária da cidade, faz muito tempo. Depois ele foi para a Avenida Maranhão, ali naquela região de atacado, e ficou lá basicamente até próximo do falecimento dele. Sua mãe, professor? Minha mãe é parnaibana, foi professora, né, de educação básica e depois ela entrou para o Serviço Público Federal, ela aposentou naquela época do Collor de Mello, que o Collor de Mello colocou um monte de gente de... Época boa, né? Não, foi boa não. Tô brincando. Ela ficou em disponibilidade, acho que era o termo da época, e aí para não terminar perdendo o tempo de trabalho, aí ela aposentou. Então ela já está aposentada há bastante tempo. Bastante tempo. Então como é que foi a infância lá? Cara, o papai e a mamãe eram muito rígidos, especialmente o papai, né? Então eu sempre digo isso. Ele foi comerciante, ele era um cara pobre, né? Veio trabalhador rural, veio para Teresina com 16 anos. Trabalhou em bares, ele trabalhou no Clube dos Diários, na década de 60, quando era assim, dormia... Mas né? Nos bares ele trabalhava com o quê? Ele era barman mesmo. Aí depois teve uma oportunidade, o que é hoje o Luxor Hotel, ele foi gerente, no final da década de 60, início dos 70, ele foi gerente do antigo Hotel Piauí, depois é que se transformou em Luxor. Aí eu apareci na vida dele, ele casou em 66, levou 4 anos, era um cara sempre muito programado, ele tinha uma coisa danada com voltar a ter uma condição ruim de vida. Então ele levou 4 anos para ter o primeiro filho, que fui eu, e aí abriu um comércio, aí já abriu
na Praça Saraiva e depois foi para a Avenida Maranhão. Esse legado que os dois deixaram, que é aquele, assim, durante a vida, principalmente nessa formação, né, ali até a juventude, até os 18, qual o principal legado? É ser muito cri-cri com a organização, estudo, mais responsável do que os jovens da época? A gente, assim, como eu disse, a gente teve uma criação muito rígida, né? Então, o papai, né, não aceitava que a gente não estudasse. Então, né, estudo. A gente morava, eu gosto dessa história, assim, a gente morava ali na 24 de janeiro e a casa tinha uma grade que dava para a rua, né? E era alta e tinha uma soleira enorme, assim. Aí a gente era pequeno, obviamente. Eu e meu irmão, a gente subia nessa soleira, ficava pendurado na grade para ver os meninos brincando na rua. Porque a gente você não podia brincar. E castigo, tinha? Tinha castigo. Mas não tinha nada assim demais, não. Mas tinha Que castigo. tipo de castigo? Ficar sem assistir televisão. Na época não tinha tanto, né? Eu sempre gostei muito de comer, então as coisas que eu não gostava, que eu gostava de comer, suspendia. Seu pai era bonzinho demais, então. Não precisava ajoelhar no milho, não. Não, precisava não. Nem puxar a orelha, né? E tipo assim, férias, para que a gente não fosse pra rua para jogar isso e aquilo, aí a gente ia pro comércio. Eu passava as férias trabalhando. Ensinou bem, viu? É bom. E o boletim azul? O boletim foi azul até ele começar a sair do portão. É mais ou menos. Até o segundo ano na época era do científico. Eu reprovei no segundo ano. Aí fui aí tinha história de dependência, não sei o quê. Aí eu saí do diocesano, tinha estudado a vida inteira no diocesano. Aí fui pro Sinopes, fiz o terceiro ano no Sinopes. Aí passei em primeiro lugar, acho que de pedagogia da UESP na época, que tinha poucos cursos, ainda não era a UESP. Não me lembro, não vou me lembrar o nome agora. Pedagogia. Mas o que eu queria mesmo era ciências sociais. Aí eu passei bem para ciências sociais. Nesse período aí, como é que essa fase mais política entrou na tua vida? Assim, você falou que a padaria do seu pai era perto da padaria do Firmino. Do pai do Firmino. Assim, o terreno era do Firmino, a padaria era de outra pessoa, mas o terreno era da família do Quantos Firmino. anos isso? Nossa, eu tinha 5 anos, 6 anos. 6 anos. Quando é que você conheceu o Firmino? Rapaz, assim, uma história engraçada. O Firmino namorou durante muito tempo com... Duas histórias, assim. O Firmino namorou durante muito tempo com um dos meus melhores amigos de diocesano, o Robert Cronenberg. Ele namorava, hoje ela é médica, a Mônica Cronenberg. E eu andava na casa do Robert, assim, muito mesmo, né? Morava... a gente tinha uma história de sair do diocesano e ir para a casa dele a pé. Todo sábado a gente fazia isso. E passava ali no Elefantinho, né? Na época, o Yeltsin não vai lembrar. Não é essa, não Porque é. na minha época era no PC, no Mineirão. Não, a gente passava no Elefantinho. O Elefantinho era uma sorveteria maravilhosa que lá tinha... Lá em Parnaíba era uma pastelaria, o Elefantinho. Sempre tem um Elefantinho. Na esquina da Frei Serafim com a Coelho de Resende. De Resende. Com a Pires de Castro, que a Pires de Castro é que vai do norte para o sul. Então, assim, aí a gente tomava o sorvete e ia caminhando, assim, Teresina era bem tranquila. E o Firmino lá, né? Depois o Firmino foi para Recife, aí meus primos, tenho alguns primos filhos, né, de um irmão da minha mãe, que estudaram com ele, jogavam bola com ele e tal, né? O Mariano, né, que assim, até hoje é vivo, né? Jogava bola com ele. Então, assim, ele estava ali rondando a família. Mas nunca tinham trocado uma ideia? Não. Conversar? Não, ele era bem mais velho do que eu, né? Quer dizer, naquela época importava muito. Eu devia ter 5 anos, eu acho que ele devia ter 15. Eu tenho 51, acho que ele ia fazer 60, 61, não sei bem. Mas, assim, quando você é pequeno, essa diferença de 10 anos importa muito, né? Porque você está ali... São duas realidades totalmente diferentes. Exatamente. Né, de convivência. Aí, o outro fato interessante é que um dia eu peguei você vai fazer donação, não é? Dá errado, né? Pode falar, a gente gosta disso. Eu peguei a internet gosta. Um carro, né? Aí... É dessa época aí?
Não peguei. Olha aí. Mais ou menos. Não, esse aí ele já era bem mais velho. Já era bem mais velho. Ele já era bem mais velho, Já né? era bem mais velho. Já era político, né? Ele já tava com a camisa do MDB já, ó. Não, é porque é o seguinte, quando ele estudou no Recife, ele era um cara de esquerda. Ele começou fazendo campanha no Recife. O Firmino era esquerdista, cara. Era, no Partido Comunista. O Firmino era comunista. Ele fez a primeira... Essa é boa! A primeira campanha política que ele fez... assim, participou ativamente, foi com o Eduardo Campos, eles estudavam juntos. Sim, do PSB, né? Exatamente. Lá em Olinda, para o Marcos Freire, que era assim, o cara, né, na época. Então, oriundo, o PCB, na realidade, ele se abrigou no MDB, né? Quer dizer, quando teve a divisão dos dois partidos comunistas, o PCB era, digamos assim, o mais light. E ele militava, né, com o Marcos Freire e fazia campanha na rua com o Marcos Freire lá em Olinda. Ele e o Eduardo Campos. Esquerdista, comunista. Ele sempre foi. Ele é um cara muito humanista, assim, né? Muito legal. Aí, voltando à história, aí eu peguei o carro lá, desavisadamente, o carro. Aí, batem no carro, nos fundos do carro. Nossa. Na frente da casa. Quem me socorreu foi a mãe do Firmino. A dona Lindalma. Eu nem sabia de nada, aí ela me tirou do carro. Meu filho, você tá bem? Não sei o quê. Foi uma pancada grande, acabou com a traseira do carro. Eu já desci meio querendo chorar, ela achava que tava doendo, mas eu tava... Com medo da porrada. Então foi meio... Ele te levou pra política? Não. Assim, o Firmino sempre teve muita... Como é que eu vou dizer isso? Ele gostava muito de coisas novas, né? De inovação. Isso era uma fixação que ele tinha, lia demais. Às vezes, assim, já que está na coisa, tinha uma coisa que eu conto sempre. Ele estava gordo uma certa época, né? Aí, eu entrei, estou fazendo uma... Como é que a gente chama? Dieta? Uma dieta. Aí ele disse, uma dieta paleontológica. Nossa. Eu vou dizer aqui, eu nunca nem ouvi falar. Não, aí eu vou dizer assim, porra, Firmino, que é isso? Que porra é essa? Que é isso? Aí ele foi explicar que, né, quer dizer, os... Que era só carne. Exatamente. Tem outro nomezinho. Nem sei se era... Não, o Denis vai dar um Google aí. Porque assim, tudo que gera açúcar não é adequado para o corpo humano. Então, arroz, né, essas coisas, carboidrato e tal, geram uma sensação diferente do que deveria ter. Qual é? Paleolítica. Paleolítica. Pronto. Aí, cara, ele passou uns 15 minutos me contando isso. A gente estava em Brasília. E ele emagreceu? Emagreceu. Tudo que ele fazia era, né? Era focado. Aí ele contando. E eu pensando aqui comigo. Porra, Firmino, bastava dizer que tava gordo. E tava resolvido. E, professor, e aí como é que começou essa união entre vocês, entre esse grupo? Como é que surgiu, não é? Essa levada. O grupo já existia, né? Obviamente, né? Eu lembro de um fato, assim, quando deu o segundo turno da eleição contra o Alberto Silva, eu morava no Rio, estava fazendo mestrado, acho que era. Não, 96? Acho que foi 96, eu já fazia o doutorado. E eu tinha uma amizade com o Kleber, aí escrevi de lá, Kleber, assim, se eu puder ajudar alguma coisa, mas não tinha... Não tinha nada. Nada. Aí quando eu voltei, né, acho que ele pediu ao Kleber, eu nunca sei bem dessa história, ele pediu ao Kleber para conversar comigo. Né? Isso foi... Eu voltei para Teresina em 99, eu defendi, e aí a gente começou me chamou lá umas 2 vezes para conversar. E a partir de 2002, a gente começou a fazer algumas coisas de pesquisa qualitativa. Eu tinha uma parceria com o Atista Teles, mediava grupos de Cara, não sabia focal. disso não. Sabia, Rânio? Não, também não sabia. Sério? Sério. Eu comecei... Passou bem pela minha cabeça. Eu comecei no PSDB, de alguma forma, fazendo pesquisa qualitativa, assim.
E isso foi muito importante, por exemplo, para a escolha do Dr. Silvio em 2004. Foi assim, a primeira grande campanha do Estado, toda baseada em pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Aí eu passava as coisas para ele. Aí depois disso, né, ele quis me aproveitar, né, na questão do programa eleitoral, plano de campanha. Plano de governo, né? Plano de governo, na verdade. Aí eu iniciei uma amizade que eu prezo até hoje com o Siqueira Campos, é dessa época, né? E aí a gente... E tem um outro fato interessante. O Firmino me ajudou numa coisa, e indiretamente ajudou o Fonseca Neto, do PT. O Firmino era do CCHL e tal, professor do Departamento de Economia. CCHL é o Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí. Aí o Fonseca era candidato a reitor, na época eu era vice-diretor do CCHL junto com o Fonseca. Aí, assim, um jeito dele me ajudar, né? Não sei lá por que carga d'água, na realidade talvez ele quisesse já me aproximar do grupo, né? Foi pedir ao Siqueira que ajudasse o Fonseca. E o Siqueira conhecia o Fonseca e tal. Então, todo o material de campanha do Fonseca, né, nessa eleição foi feito pela SA meio que por intervenção, por intermediação do Firmino, né? Aí eu desenvolvi, já vinha trabalhando com ele desde 2002, fazendo pesquisa. Fiz alguns trabalhos para o Kleber Moctezuma em relação a questão de eleição de diretores municipais. A gente tem um livro publicado. Ali era um preparatório para ser já era um subsecretário de Educação? Não. Na época eu tinha assim quando eu saí do doutorado em 99, eu construí uma carreira acadêmica bem sólida. Eu tinha conexões nacionais, tal. Até um pouco depois que eu fui para administração como secretário de Educação, eu tinha bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, que é uma coisa que só os melhores pesquisadores do Brasil têm, né? Eu coordenei grupos de pesquisa da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, depois da Sociedade Brasileira de Sociologia. Na época ajudei a criar o mestrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, mestrado de Políticas Públicas. Então, assim, eu era trabalho, e eu sonhava duas coisas. Passar um tempo em São Paulo, como professor visitante, e a outra era ser reitor da universidade. Eu trabalhava profundamente, o que eu queria era ser reitor da UFSC. Não era político? Não. Secretário de Educação não passava? Secretário de Educação, quando eu aceitei ser secretário de Educação, eu tinha um convite para ir para a USP e passar um ano lá, no Departamento de Ciência Política, né? Como pesquisador visitante. Até hoje, né, me correspondo com a Marta Aretti, que é um grande nome da minha área no país. E o Eduardo. Eduardo César Max. E aí, assim, terminei não indo, porque na época eu fiz o raciocínio seguinte: olha, se eu for secretário de Educação Municipal, né, isso vai me aproximar da ideia de ser reitor. É melhor do que ir para São Paulo. Tal. É uma boa, né? Boa estratégia. Ganhar. Não, mas foi péssimo. Foi péssimo. Não, a ideia era que você porque fosse aproximou boa. ele da política. Não, porque assim, a universidade... todo mundo vai assistir, é um lugar muito fechado. Então, quando você sai, você vira meio que persona não grata. Num primeiro momento, depois as coisas se ajustam. Mas aí, quando eu voltei, né, foi a mesma coisa que aconteceu em 2020. Eu estava em São Paulo. Aí, né, eu tenho uma máxima na minha vida. Né? Eu não rejeito oportunidades. Cavalo selado passou? Eu vou. Agora, óbvio que eu tenho também uma outra coisa. Eu só entro naquelas coisas em que eu me sinto confortável para fazer. Na época eu me sentia confortável, era um desafio grande ser secretário de Educação de uma capital, né? E aí, assim, eu optei por ficar aqui e ser secretário. Antes a gente partir já para a política, mas quem é... Eu digo que eu tenho experiência na minha família, meu tio, que você até conheceu, Iveltman, né? Ele sempre falava para mim que a política, ela você abdica muito da família pela política. Como é que essa relação que você teve, ou tem ainda,
com esposa, filhos, irmãos, em relação ao tempo que você viveu na política? Na realidade, assim, eu não posso dizer que vivia a política. Eu sempre fui um técnico, um cara de bastidor. Mas você era forte, sempre foi. Não, mas assim, eu sempre procurei me manter na minha área. Na tua esfera. Na minha esfera. Né? Eu nunca disputei espaço, né? Quer dizer, não tenho grandes atritos com... Você causava muito ciúme lá? Acho que sim, né? Não... A gente tira a conclusão pela eleição. Aí... Você não respondeu. Pula essa. Não tem Tinha essa muito ciúme opção. interno? Eu às vezes acho que tinha. Às vezes acho... Não, mas assim... Sua relação com o Montezuma é legal? Boa? Boa, sempre foi, muito boa. Assim, eu sempre considerei, e até hoje considero, o Montezuma a pessoa que me aproximou do grupo. Na disputa que ele teve com o Dr. Silvio pela indicação de candidato a prefeito lá em 2004, na eleição de 2004, em que o Dr. Silvio se elegeu, eu cheguei a escrever artigo no Diário do Povo a favor da candidatura dele. Eu gosto muito dele, entendeu? Ele é um cara muito correto. Aí, em 2004 ele já era, Anne. Ele foi. Mas e a disputa de 2022? Aliás, de 2020, isso. Porque seu nome também estava cotado. A gente teve um evento, eu trabalhava em São Paulo, e teve um evento da Frente Nacional de Prefeitos, ali, sei lá, final de 19, não me lembro bem. Era final de 19. Depois terminou num almoço na casa do senador Ciro, tem até foto desse negócio e tal. Eu disse, Montezuma, eu não sou candidato. Se a vez é sua, conte comigo. Uhum. Né? Eu disse em julho de 19, eu disse para o senador Ciro, eu não sou candidato. Aí ele conversou com o Firmino. Assim, o Firmino tinha uma filha que morava... Hoje ela mora aqui, né? A Cristina morava em São Paulo. Então, assim, o tempo que eu morei em São Paulo, ela morava também. Então, eu nunca tinha conversado tanto com o Firmino quanto conversei nessa época. Que sempre que ia, a gente morava mais ou menos perto, no mesmo bairro, né? E aí tinha uma padaria lá, Benjamin, que acho que todo mundo conhece, e a gente sempre tomava um café, conversava e tal. Então, aí depois ele gostava muito de carne e adorava o Pobre Juan, né? Que é um restaurante de carne uruguaia e tal, não sei o que, e era bem perto da minha casa. Moço, a gente tomou assim, 2 ou 3 litros de vinho, garrafas de vinho nesse dia, para eu dizer não para ele. Mas não, ele... eu não vou ser. Mas não, a pergunta que não quer calar. Mas ele olhou e falou assim, não, você é o meu candidato. Não, ele nunca falou isso. Não, olha... é sério. Ele nunca falou isso. Mas essas 3 garrafas de vinho foi para você ou ele negar? Não, para eu negar. Mas assim como em 2004, 2020 se falava também da possibilidade do Silvio ser candidato. Mas se optou pelo Kleber Montezuma. O senhor acredita que foi um erro estratégico ter escolhido o Kleber Montezuma naquele momento em que o Dr. Pessoa já aparecia na frente? Não, eu não... Assim, você toma decisões com os dados que você tem à época, né? Na realidade, a gente tinha pesquisa, ele me mostrou as pesquisas, assim, a história concreta. Ele deu uma entrevista na TV Meio Norte, aí se derramou em elogios a meu nome e tal, achei muito bacana. Aí eu cheguei de férias, fui ao gabinete dele na prefeitura, a gente tirou uma foto. Aí ele ia para o México, início de 2020, eu acho, foi ele passou 15 dias no México. Eu vou e na volta a gente conversa. Aí um dia eu fiz um bate-volta, né, São Paulo, Teresina. Aí a gente conversou e aí ele disse, aí ele me mostrou as pesquisas qualitativas que tinha. E disse, o candidato é o Kleber, agora eu não quero que você diga para ninguém. Isso foi, sei lá, final de janeiro, ele lançou o Kleber, sei lá, mais de mês depois. Mas na pesquisa, Kleber estava na frente. Era qualitativa, né? Mas os atributos me fizeram... Assim, eu já tinha dito para o Kleber lá atrás que eu achava que deveria ser ele. Eu sempre acredito nessa história. Mas se o Firmino tivesse dito assim, Washington, é você o candidato. Eu não teria vindo. Ele sabia as razões, o senador Ciro sabia as razões. Assim, para mim, era uma coisa muito clara que eu não desejava ser. Não desejava ser. Eu tinha um raciocínio sobre as coisas que estavam acontecendo. Por quê?
Não, isso eu vou contar na minha biografia. Eu queria entender porque fica um vácuo na gente. Não tá fechando a conta. Não, um spoiler, pelo menos, pra biografia. Não, assim, eu vou dizer do meu lado. Certo. Do meu lado. Eu estava numa situação muito tranquila em São Paulo, uma cidade que eu sempre quis morar, estava no emprego dos sonhos, numa instituição criada pela dona Ruth Cardoso. Eu viajava o Brasil inteiro, hoje eu conheço o governador Eduardo Leite, o governador Caiado, uma das melhores experiências da minha vida. Eu fiz a transição de governo do governador Caiado, cheguei a ser convidado para secretário de administração do governador Caiado em 2018. Relacionamento dentro da administração do governador Zema, da prefeita Raquel Lira, né? A Paula Schild, que é de Pelotas, né? O Simão Jatene do Pará. Depois a gente ficou trabalhando com o Helder Barbalho. Então, assim, eu estava numa situação profissional muito, muito boa. E tinha uma situação particular do meu filho que precisava de um determinado tipo de tratamento médico que São Paulo tinha. Então, a família pesou muito mais. Muito. Assim, pesou demais. E eu voltei para Teresina, né, durante a pandemia por causa da família, porque meu irmão é procurador regional da República. Ele mora em Brasília já há uns 5 anos. E somos só os dois, como eu já falei. Então, na realidade, o que acontece? Ele não podia vir para cá. Eu estava só em São Paulo, com minha esposa e meu filho. E minha mãe ia fazer 82, meu pai ia fazer 80, isso tem 2 anos, sozinhos aqui, né? Aí eu disse, não, minha chefe chamava Regina, eu não aguento não, eu vou embora. Eu vou para lá, eu tenho que cuidar dos meus pais. Se acontecer alguma coisa naquele auge, que se as pessoas lembram, naquele auge não tinha nem avião. Eu organizei as coisas lá, fechei, a gente achava que, sei lá, em 2 ou 3 meses tudo estaria resolvido. Então eu fechei o apartamento, tinha uma certa amizade, o zelador do prédio é de Piripiri, então a gente tinha uma certa amizade em todo lugar. Aí, Brasília que eu digo. A comunidade piauiense é muito forte. Aí a gente fechou o apartamento, a gente veio de carro. Eu vim de carro para não pegar avião, para a gente não se expor, nós viemos de carro. Eu fiz a viagem de carro de São Paulo para cá. Aí quando cheguei aqui, eu nunca vou me esquecer disso. Minha mãe é uma pessoa muito dura. Agora ela está mais fragilizada por causa da morte do papai. Mas a gente encontrava, abria o portão da casa, eu entrava, ficava dentro do carro, eles ficavam numa porta assim de fora. Na primeira semana, todas as vezes que eu fui lá em casa, a mamãe chorou. Assim, eles estavam em frangalhos, porque assim, sobretudo para os idosos, que o papai era um cara que saía todo dia, não sei o quê, e acredito muito, ele morreu de câncer no pulmão. Mas assim, aquilo atormentava ele, ter que ficar em casa, não poder sair, viver pra quem com é medo. proativo, Não, foi terrível. Aí eu terminei tomando a decisão certa e já não sei mais porque eu tô falando isso. Aí veio pra cá. Porque veio pra cá. Sim. Foi pra questão da eleição. Da eleição. Então, assim, eu achava que não... As condições pessoais eram muito importantes, especialmente a história do meu filho. Até hoje, assim, eu vou dizer uma coisa, meu filho pede para voltar todo santo dia. Óbvio que a gente não vai voltar mais, não existe mais... O mundo que a gente deixou em São Paulo não existe mais, até porque meu pai faleceu, minha mãe está aqui, né? Só sou eu aqui para cuidar da minha mãe, né? Então, assim... a pandemia virou as coisas de ponta cabeça, né? De uma maneira muito radical, e virou minha vida de maneira radical. E nessa volta, é importante a gente falar sobre isso. Como é que foi essa reaproximação com o Firmino? Não, foi muito tranquilo. A gente ficava se falando. A instituição que eu trabalhava tinha uma parceria com a prefeitura. Na realidade, eu fui trabalhar na instituição porque conheceram o meu trabalho como secretário de planejamento aqui. Na realidade, eu já conhecia antes, né, de secretário de educação. Então, Washington, o que está acontecendo aí e tal? Então, a gente ficava trocando informações. Na época, assim, eu ajudei muito a instituição, a Comunitas, que era o nome da instituição que eu trabalhava, fez uma grande campanha entre grandes empresários para levantar recursos privados para ajudar na questão da pandemia. Então,
compra de respiradores, compra de máscaras. A gente trabalhou isso de maneira muito pesada durante, né, aqueles meses iniciais da pandemia. E as informações boas que eu tinha, eu compartilhava com a Regina. Regina, eu vou falar para o Firmino. Então a gente se falava praticamente de maneira diária. Aí eu disse, Firmino, eu estou voltando aí. Aí quando eu cheguei, passei 7, 8 dias em isolamento, eu, a minha esposa, meu filhinho e a menina que cuidava dele. Aí eu pedi, Firmino, viabiliza aí um teste que é para sair todo mundo do isolamento. Aí ele saiu. No dia seguinte, Washington, eu quero falar contigo. Aí eu fui lá para a vice-prefeitura, que é onde ele atendia, ele me explicou, ele dava uma aula assim, sobre o que era, o que não era, não sei o quê. A mesma coisa da história, era muito mais sério, né? Quer dizer, mas era a mesma história do regime dele, né? Você conversava e pegava... Ele fazia didática, ele era bem desses. Aí a gente conversou e disse, como é que tá a tua situação lá? Não, eu estou online, não sei o quê, mas eu quero ajudar. Aí eu ajudei, mas meio dividido, sei lá, por cerca de um mês. E aí eu conversei com minha chefe, conversei com o diretor administrativo financeiro, fica, não sei o quê. Eu fiquei mais o tempo para encontrarem o meu substituto. Eu tive a oportunidade até de participar da escolha do meu substituto, que está lá até hoje, o Tiago, que era da prefeitura de Campinas. Então foi um passo muito acordado. E aí ele formou um grupo, como se fosse um gabinete de crise, e pediu para eu, o Canindé, a gente tocar. Então a gente conversava com os empresários. Fazer essa linha de frente mais forte. Fazia, assim. O Firmino era muito focado, né? Então a gente chegava lá às 7 horas, saía às 11 horas da noite. Aí eu comecei a reunir gente da universidade. Eu fiz o papel de gente de fora, quem era que estava fazendo o quê. Um papel de ponte com a sociedade aqui internamente e um papel de questão de conhecimento tal, né, com a universidade aqui, com outros centros tal. Há quem diga nos bastidores, Rani e Fran, vocês podem falar um pouco sobre isso também, que teve um momento que ele deu, não é que uma surtada, mas ele estava muito assustado com o Covid, principalmente quando ele pegou. Ele ficou muito assustado, pelo menos nos bastidores falam muito isso. Teve algum momento que você viu o olhar dele diferente, assim, nesse aspecto, ainda ali no quente mesmo da pandemia? E eu até acrescento, até publicamente também, não só nos bastidores, porque a prefeitura, inclusive, foi reconhecida nacionalmente pela campanha forte que eles estavam fazendo de combate à pandemia, né? Usaram até imagem de caixão, você prefere isso ou aquilo. Foi a primeira campanha, não foi, Francis, que repercutiu muito nas redes sociais, foi essa. Isso. Inclusive substituindo parte de um sofá de um caixão. E, inclusive, o Firmino não era só prefeito de Teresina, ele era vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Então, ele tinha uma missão muito grande de combate à pandemia. Tinha. Mexeu muito com ele isso? Mexeu demais. Aí eu, assim, emociono, né? Acho que tem a ver, assim, ele brigava muito, em alguns momentos zangava e tal. Mais de uma vez algum amigo dele de infância me telefonava, né? Aí eu falava para ele, Firmino, fulano de tal me ligou. Aí ele olhava assim, fulano de tal te ligou? Tipo assim, por que não ligou para mim, né? Acho que assim, ele ficou numa posição de tanta, né, de tanto atrito, né? Exposição, que aquilo começou a mexer psicologicamente com ele. Se eu tenho, hoje vendo, né, você percebe mais, né? Na época nem tanto, às vezes, né, cara? É um negócio doido. Ele tinha essa história do foco, entendeu? Ele tinha um amigo dele que eu conheço, eu morava ali perto da José Santos e Silva. Hoje ele é professor, acho que da Paraíba, não sei. Ele passava a madrugada discutindo modelos econométricos com o cara para saber quando seria o pico, quando não era. Caraca, esse cara e o Jefferson Leite. Sério? Que é professor de matemática, coordenador de inovação da universidade. Nunca nem imaginei isso aí, velho. Aí, assim, se eu tinha que assessorá-lo, eu tentava ver, aí ele lia muito bem em inglês, falava muito bem.
Aí eu comecei a trazer coisas da McKinsey e tal, aí ele imprimia, lia, a gente discutia. Assim, o que havia de bom no mundo em termos disso, a gente fazia, entendeu? Discutia tal. Ele tinha de cabeça quantos casos tinha. Tu falaste que ele pegou a Covid. Nesse dia, a gente... eu não me lembro bem porquê. A gente tinha, para estar perto dele, a gente fazia fazia teste toda semana, né? Porque tinha uma linha de frente ali que precisava estar bem, não podia se isolar para poder tocar a história das coisas da cidade. Aí nesse dia, foi uma das primeiras vezes que surgiu a história do Suave. Do RT-PCR, né? Que é o suavezinho, né? Aí a gente ficou brincando ali, todo mundo fez, tinha umas 10 pessoas, eu, o Kleber, ele, o Fernando, sei lá. Aí aquele negócio, moço, vai no juízo. Vai no cérebro. Vai no juízo. Aí a brincadeira era como é que a gente chama? Quem chorava, quem não chorava. Só que todo mundo chora, porque atinge a glândula, né? Lacrimal para poder... Né? Então todo mundo chora. Pode ficar à vontade, pode deixar. Era comum. Aí a primeira pessoa que fez foi o motorista dele. Mas aí o motorista fez o sorológico. Pá! Positivo. Eita! Aí a Iranildes, né, chegou assim, professor, fulano de tal deu positivo, o senhor pode dirigir para ele? Aí, posso, claro, né? Aí eu com aquele negócio na cabeça, porra, se esse cara der Covid, fui eu que passei. Daqui né? que eu ponho aqui. Aí a gente rodou o tempo todinho, a gente foi em reunião, sei lá onde foi, na SA, a reunião na SA. Aí ficamos lá, aí ficamos conversando, não sei o que tal. Depois eu deixei ele em casa. Esse dia eu fui o motorista dele. Aí no outro dia a Iranildes me liga. Professor, o resultado do Firmino deu Covid. Deu positivo. Aí eu, rapaz, será que fui eu? Aí o meu saiu um pouco depois, aí o meu foi negativo. Mesmo dirigindo com ele no carro? Mesmo dirigindo com ele. Eu sempre usei, assim, eu tenho uma mania de doido, assim. Eu tenho um tipo de máscara para cada fase da COVID. Então, eu tinha máscara de pano, eu tenho máscara cirúrgica, eu tenho máscara aquela que não é KN... a KN95, a PFF2, aquela da orelha. Essa aí. Essa daqui que é a principal. Tá todo mundo tranquilo aqui, aproveitando e falando. Não sei o que e tal. Então, assim... Então foi o que segurou, né? Eu usava, nesse dia, por acaso, eu tava com uma PFF2 daquelas de lanterneiro. Feria aqui meu coisa e aí eu não peguei. E ele ficou meio ruim naquele dia depois, né, cara? Deu uma... Eu me lembro. Ele telefonava pra gente, ele se preocupava muito com o Kleber, né? Porque ele e o Kleber pegaram na mesma data, né? Quer dizer, pegaram na mesma data. Tiveram o resultado positivo no mesmo dia. Aí ele se ligava, o Kleber não teve nada. Ele ficou um pouquinho ruim, não foi? Ele tossia e tal, mas não teve nada demais, não. Agora, vamos entrar nessa parte mais quente, mais hot, né? Quando é que vocês perceberam que a eleição estava perdida? Não encontrei isso no app Apple Music. Pronto, a Siri respondeu. Luiz, quem foi que tava? Qual? Foi a sua? Eu acho que foi. Quando é que vocês pensaram sobre isso? Teve algum momento, um start dele assim, velho? Cara, não é possível que não tenha passou, tido. né? Eu posso contar? Pode, claro, já Claramente, foi. a gente quer saber. Logo depois do primeiro para o segundo turno, a gente contratou uma pesquisa. Eu era o responsável por esse negócio, né? Sempre fui, assim, quando fazia campanha. Era o cara que iniciou com isso, né? Aí saiu o resultado. Eu liguei pro Firmino. Deu tanto de diferença. Tanto quanto? Você lembra? Deu basicamente o resultado da eleição. Deu basicamente o resultado da eleição. Aí ele, do outro lado, né, deu uma calada assim. Vamos fazer outro. Aí, como é que você quer fazer, Firmino? Não, faz isso e aquilo. Firmino, ele disse, não, faça isso e aquilo. Aí eu fiz do jeito que ele queria. Mas ainda estava em negociação, não sei o que e tal, mas naquele dia estava claro. Depois, mais adiante, assim, já nos programas finais, a gente discutia como ia... Amenizar? Terminar, né?
Porque assim... Mas desculpe interromper. Mas nesse dia que você conversou com ele, você notou na fala, notou no semblante que ali já estava findado? Não, foi na fala, né? Foi por telefone. Não, eu sabia. Você sabia no dia? Eu sabia. Mas a reação dele? Não, acho que é isso que eu quero saber. Sim, ele sabia. Sabia? Sabia. Na virada do turno? Não, assim, isso foi 2, 3 dias depois, não tinha nem recomeçado o programa eleitoral. Não tinha como. Ele sabia, mas assim, a reação dele foi de preocupação ou de tranquilidade? Preocupação. Eu nunca tinha tido uma experiência, poucas vezes. Perdão. Eu tive alguma coisa para falar pro Firmino que ele... Baqueou. A gente fala no interior. Aqui é... Então, assim, aí fez a outra, tal, aí a gente começou a... E o Kleber sabia disso? Acho que no primeiro momento não. Não dava para dizer pro candidato, né? Mas poderia ter sido diferente aquela eleição de 2020, se fosse um outro candidato escolhido. Falar em Samuel, né? Mas o maior nome era o Washington, né? É. Seu nome. Não, falaram do Silvio também, né? Silvio. Mas por que o Silvio tem tanta rejeição, cara? Não tem, não. Tem? Não sei. O Silvio? Pelo menos aqui em Teresina... Dentro das... não. Ele tem um nome forte, claro e óbvio que tem, tanto é que aparece. Mas no cenário parece, pelas declarações que a gente escuta, também dentro do grupo do Silvio, claro, dentro do grupo do Firmino na época, existia uma rejeição, porque ele não escutava muito, falava muito. Você chegou a Não, assim, durante o período da pandemia, acho que o fato mais, assim, forte é porque ele, em algum momento, tomou o caminho de defender cloroquina, tratamento precoce, né? Foi constituído um grupo, numa série de diálogos que houve entre a prefeitura e o grupo de empresários, aí foi constituído um grupo, e aí ele teve uma participação ativa dentro do grupo, questionando, inclusive, as decisões da prefeitura. E aí, num momento crítico como aquele, óbvio que a tensão aumentou, porque tudo era tensionado, estava tudo tensionado naquele momento. A gente não sabia. Estava o Firmino, por um lado, defendendo a ciência, e ele, como médico, defendendo cloroquina. Não dá para entender. Pois né? Aquilo afastou tudo? Não, o Firmino, pelo menos... Como não? Não, assim, o Firmino, deixa eu me explicar. O Firmino, pelo menos umas 2 vezes, conversou com ele, mostrou os números e tal, mas não fazia muito... Aparentemente não fez muito efeito, entendeu? Então houve esse distanciamento. Professor, como é que o Firmino veria hoje parte do grupo do PSDB mirando para o bolsonarismo, que ele tanto criticou? Ele ficaria muito insatisfeito com essa posição de alguns correligionários? Olha, assim, é difícil, né? O Firmino era um cara muito racional, mas também um cara muito aferrado aos princípios dele. Às vezes até, né? Quer dizer, se reclamava muito dele dessa história de uma certa intransigência a partir de um determinado momento. Embora fosse uma pessoa extraordinária quanto à escuta. Ele passava 2, 3, 4 horas escutando você e tal. Sério? Fazia questão. Era legal ser secretário do Firmino, porque você montava uma apresentação, discutia um problema. Tudo, ele ouvia. O Firmino tinha uma coisa assim que o Firmino sabia quem era suplente de qual partido e quantos votos teve nas 2 últimas eleições. Caraca. Ele era assim... Né? Uma coisa era impressionante. Quando discutia política com ele, eu me sentia humilhado. Absolutamente humilhado, porque ele sabia, entendeu? São dados importantes. E como é que um homem desse consegue perder uma eleição? Há tempo para tudo debaixo do céu. A hora de ganhar, a hora de perder. Assim, nós fizemos o que foi possível. Acho que o Kleber era o melhor candidato que a gente tinha disponível naquele tempo. Né? Assim, apesar de um governo rigorosamente desastroso, que Teresina não merece, nem sei como é que nós vamos passar 4 anos com esse governo. O doutor Pessoa tinha sido candidato 3 vezes. Ele foi candidato, perdeu para o Firmino no primeiro turno de 2016,
Depois teve um desempenho interessante na campanha de governador em 2018, então ele estava naquele momento. Então juntou muita coisa, né? Conhecimento. Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que muita gente tem vontade de fazer, e eu vou fazê-la aqui. O Firmino, ele perdeu para a pandemia ou ele perdeu para o doutor Pessoa ou perdeu pelo desgaste? Problemas complexos não têm soluções simples nem respostas simples. É um pouco de cada coisa. A questão do desgaste tinha, né? A questão da pandemia também, né? O conhecimento do candidato também, porque terminou a pandemia e empurrou muito, né? O adiamento, né? Adiou muito a entrada do Kleber no processo, né? Acho que o Firmino fez correto e ele chegou até a dizer, né? Quer dizer, eu não me importo com a questão política. Se eu puder proteger as pessoas, eu vou fazê-lo. Aquela né? fala foi muito forte, assim? Foi mal utilizada ou bem utilizada pela oposição? Ela foi verdadeira da parte dele. Tem uma cena que a gente até fez, botou num dos últimos programas. Logo que a coisa deu uma aliviada, ele fez uma fala na igreja de Fátima, acho que para o padre Tony. Ele dizia, olha, eu perdi amigos, tal, e ele chorava. Ele meio que pediu desculpas para a cidade por aquilo que ele tinha feito. Mas ele diz na fala que se tivesse outra oportunidade, uma coisa assim, ele teria feito do mesmo jeito, porque era o que ele acreditava. Ele acreditava em defender a vida. Ele era prefeito para defender a vida das pessoas, ainda que isso custasse, né, de alguma forma, coisas que as outras pessoas valorizavam mais do que a vida. Acho que assim, não tem exemplo maior. Né? Não tem exemplo maior. Eu tenho uma curiosidade. Logo após esse processo eleitoral, ele foi até a prefeitura até o último momento, trabalhou, lutou, né, para executar tudo. Mas depois das eleições, o que deixou ele abatido? Porque a gente perdeu de cena o Firmino que a gente conhecia, né? Ele atuante Twitter, ainda, inclusive, né? Sumiu do Twitter. De fato, ele ficou abatido. Ontem eu tive com um colega e eu fui no escritório que ele atendeu, os 3 meses que ele viveu de 21. 3 meses não, né? Foi 2 meses e pouco. E foi muito ruim porque ele estava sentado assim num canto, assim, aí a gente começou a conversar sobre aquilo, né? Foi a primeira vez que eu fui. Eu levei... Onde era, Washington? Naquela Ampla, aqui na Kennedy, um escritório de um amigo que é da área de venda de material de construção. E cedeu para ele o coisa. Quando ele faleceu, ele estava mudando para um apartamento e iria transformar a casa que ele morava num escritório político. Ele estava justo nessa transição e usava esse escritório desse amigo para atender as pessoas. Tal. Acho que é o Balta, né? Acho que é... não lembro agora. Não. Enfim. Aí, ontem a gente discutia isso e falava o seguinte: todos nós víamos uma tristeza fora do padrão da parte dele. Era mesmo? Era difícil de conversar, era como se ele não estivesse ali, não sei o que e tal. Mas todos nós sempre tivemos o Firmino numa fortaleza tão grande. Quer dizer, ele perdeu uma eleição de governador, 2 anos depois ele voltou para ser candidato a vereador. E fez o caminho de volta, né? Tendo sido 2 vezes prefeito. Então, assim, não preciso dizer mais nada sobre a tenacidade do cara. E humildade. Ele foi vereador, foi deputado estadual, depois voltou para ser prefeito. Ele mostrou resiliência, né? Resiliência, exatamente. Né? Então, a última pessoa que a gente ia esperar algo como aconteceu era dele. Então, assim, no fundo, Rani, ele dava sinais e só para trás é que a gente vê que esses sinais estavam lá. Eu até disse uma coisa para um amigo que era, quer dizer, eu vi uma coisa de um amigo comum que era mais ou menos o seguinte: se esse amigo comum sentasse perto de você numa festa e não falasse uma palavra, ia ficar todo mundo perguntando por que ele não falou. Por que ele não falou. Se o Firmino chegasse e sentasse do seu lado e você tivesse dificuldade para falar com ele, você dizia assim: ah, não, é o Firmino. Normal. Era normal. Então, assim, isso
E esse amigo comum dizia que era um pouco o traço da mãe dele. A mãe era uma pessoa calada, ele herdou isso, né, de ser para dentro e tal. Às vezes eu converso com a Bárbara, às vezes não, eu não converso muito pouco com ela, mas uma das vezes que eu conversei com ela, ela dizia isso, que eles próprios em casa tinham um certo raiva, né, porque ele não falava. Às vezes, pai, não sei o quê. Aí eles conheciam o que ele queria dizer pelo olhar. Pelo olhar, porque Sério? não saía. Não saía. Então, assim, ele era esse cara pra dentro. Mas introspectivo, né? Mas ao mesmo tempo, hoje alguém falou, não sei o que, o Firmino era frio. Não, o Firmino era muito apaixonado, entendeu? Assim, era um cara... Mas ele, né, assim, era um vulcão por dentro. Né? Mas acumulava muito, né? Acumulava demais. Demais. Pra gente entrar em 2022, né? Mas eu preciso entender isso. Quando é que você soube do que aconteceu e a última vez que você falou com ele? Ele morreu logo depois da Semana Santa. Eu falei com ele 10 dias antes dele falecer. Pouco isso. Era uma terça-feira. Eu tinha aula na universidade, então o horário que eu tinha, o pessoal se revezava, chamava a gente. Aí eu fui algumas vezes lá. A última vez que eu tive com ele, estava o senador Elmano, né? Eu tinha até a missão de uma pessoa amiga de dizer, Firmino, como é que você tá? Tá muito triste, não sei o quê, porque a pessoa notava um pouco. Aí nesse dia o doutor Elmano estava lá, e o doutor Elmano, aquele jeito dele, não sei o quê, brincando, não sei e tal. Uhum. Aí o Firmino estava rindo. Eu achei, tá de boa. Aí tinha marcado com ele, não sei, não me lembro bem. Aí essa mesma pessoa que tinha me pedido para conversar com ele, na terça-feira me ligou, eu estava preparando minha aula. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Firmino. Aí eu disse, o que foi? Não, estão dizendo que... né, o que aconteceu. Aí eu liguei pro Fernando. Fernando. Aí disse, a gente não sabe, mas ele não está atendendo o telefone. O Fernando já estava na casa dele. Aí daqui a pouco estava, sei lá, nem 10 minutos depois estava confirmado. Eu ainda fui lá no local, já de tarde. Eu lembro. Fernando no canto, você no canto. Exatamente. Eu tive assim Qual foi assim, quando você viu aquilo, cara, o que passou? Até hoje eu não acredito. É mesmo? Tem uma coisa assim de achar que alguma hora a gente vai conversar com ele. É um negócio assim, é ruim. A gente não era muito amigo assim, né? Porque ele não dava muita intimidade, mas era um cara que eu gostava muito. Admirava, né? Convivia muito, né? Não, eu digo assim, metade do que eu sou profissionalmente foi ele que fez. Eu podia ter seguido um caminho totalmente diferente, estou nesse caminho agora, porque ele me descobriu lá, me deu a oportunidade, assim, quando nunca me cobrou nada, quando eu desagradei, quando eu disse que não queria, quando eu briguei, não sei o quê, ele sempre foi na boa, a gente sempre teve uma relação muito clara, muito transparente, eu na minha, a gente, assim, eu não sou tão fechado quanto ele, mas assim, a gente sempre teve uma relação muito fraterna. Esse amor que ele tinha por Teresina, ele disse que ele conhecia de ponta a ponta cada... Essa deixada de... Essa derrota na prefeitura, né? Ele temia o quê? Não sei se ele temia, não. Não, o pós. Todo esse legado. Doía muito nele não ajudar as pessoas. Doía muito nele a atitude que ele não sabia da reza metade de agressão, né, que se sucedeu. Tipo? Nosso vice-prefeito, né? Eu não tenho qualificação pro rapaz. O rapaz é o Robert. Robert Rios. Né? Às vezes é inumano, entendeu? A maldade, porque não é a questão política, é questão pessoal. Né? E assim, uma coisa, me permita dizer assim, pode ficar à vontade, abjeta, porque é agressão por cima de agressão, de maneira reiterada, e a população abandonada. Eles não resolveram o problema de transporte. Cara, o que está se fazendo com a APAI não tem sentido. O que se fez com a Orquestra Sinfônica não tem sentido. O que foi feito com a ASA, com a FUNACI,
com a Fundação Nossa Senhora da Paz não era política. A gente tinha uma relação interessante e importante com a Igreja Católica. E o que você acha que eles estão fazendo por conta disso? Uma caça aos tucanos? É uma visão míope de que política é feita com esse tipo de tomar lá da cá. Isso assim, não tem por que ser alvo, né? Acho que o alvo é a família. O alvo é a família. O que eu acho pior de tudo é o tratamento com a família, entendeu? É o tratamento com a família. As agressões que ele faz, por exemplo, à deputada Lucy. Para se promover, para promovê-la, qual é o sentido disso? A cidade vê. A cidade vê. Aí ele diz 2 ou 3 barbaridades e acha que está tudo bem? E ele se sente no direito de agredir rigorosamente todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Teresina não merece isso. Teresina não merece isso. Você acha que a população enxerga isso? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque mostra quem ele é. Mostra o caráter da administração. Alguém senta, né, com este vice-prefeito desarmado, no sentido espiritual, ou senta com medo de dizer qualquer coisa e sair de lá achincalhado em redes sociais de última categoria. Ele é o prefeito de uma cidade de 900 mil habitantes. Mas o prefeito não é o doutor Pessoa? Ele se acha o prefeito, né? Ele se acha o prefeito. Ele quer fazer alguma coisa. Tá assustado. Ele não tem noção do cargo que ele tem. Ele não tem noção do cargo que ele tem. Peraí, quem é o prefeito? É o Pessoa ou o Robert? O Pessoa ocupa o cargo de prefeito. O dublê é o Robert. Eles também se sentem muito agredidos, né? Pelo menos é isso que eles dizem. O senhor acha também que essa agressão vem e volta? É, porque eles acham que... Ele diz que o doutor Pessoa, né, não vai repetir o ex-prefeito Firmino Filho e fazer o que fez. Ele disse isso literalmente. Quem agride somos nós. Não, não, eu não estou perguntando para você, eu estou... questionando quem está indo. Exatamente. Cara, assim, tem umas coisas... Teve um dia que um colega de vocês foi à casa dele, a história de lá na Secretaria de Educação. Aí a pessoa foi à casa dele, filmou segundo ele, 4 caixas de documentos. Que, segundo ele, era alguma coisa relativa à corrupção na prefeitura. A primeira pergunta a fazer era o seguinte: o que é que aquelas caixas estavam fazendo na casa dele que não estavam no Ministério Público? Cadê a peça do Ministério Público referente àquele documento? Aqueles documentos. Qual é, consubstanciadamente, a coisa? Ele faz isso para todo mundo. Agora ele acusou a APAI, né, de estar desviando recurso e por isso foi rompido o contrato. Em janeiro, segunda quinzena de janeiro, uma instituição de 54 anos, sem aviso prévio, quem é que substitui a APAI aqui, em termos de serviço? Professor, a gente não observa muito uma oposição ao prefeito Dr. Pessoa na Câmara de Teresina. O senhor acredita que a oposição ao prefeito é frouxa aqui na capital? O termo quem usou foi você. Então ele tá certo? O termo que usou foi ele. Mas qual seria o termo? Eu acho que é uma oposição que se prostrou diante de algumas benesses que eu não entendo quais são. Na hora que você falou pro... Mas o Firmino também tinha maioria, né? Não pode falar muito. Não, uma coisa é ter maioria. Não, vamos na boa, assim. Pode falar. E eu vou falar no nome da pessoa porque eu guardo uma boa relação com ele. Falar. Foi o único vereador que fez uma homenagem pro Firmino, o Edilberto Borges, o Dudu. No dia que ele fez, eu mandei uma mensagem para ele. Imagina. Oposição, né? Oposição. Vamos lá. Lembra o que o Dudu fazia? Com o Firmino. Com a administração, é verdade.
O Firmino ele se sentiu traído por alguns vereadores, porque semanas depois do mandato Pessoa viraram a chave. Acho que não deu tempo isso, não. Foi muito rápido? Muito rápido, assim, porque ele morreu 60 e poucos dias depois do... Não, mas teve gente que virou no outro dia antes. Teve o Joninha, que foi muito rápido, né? Não, mas aí assim, não gostaria de fulanizar, falei do Dudu, com respeito ao Dudu, porque eu sempre tive uma boa relação com ele. E porque ele fez algo que eu julgo super decente. Mas agora sobre a situação da Câmara atualmente, agora que o doutor Pessoa está marcando território e dizendo que vai para o PL, que é o partido do presidente da República, ele pode perder muito apoio na Câmara. O senhor acha que isso vai afastar ele não só dos apoios na Câmara, mas também de outras alianças e até da própria população, até pela realidade do Bolsonaro aqui no Piauí? Não sei, eu não parei para fazer essa leitura que você está levantando. Eu tenho uma preocupação, assim, é que a gente volte aos trilhos da administração. O que está acontecendo não pode permanecer por 4 anos. Né? O que está acontecendo não pode permanecer por 4 anos, porque nenhuma cidade aguenta 4 anos de uma administração do calibre da que temos hoje. Bom, vamos pontuar então, para a gente entrar para a parte de governo. Quais são os erros da administração atual? De 0 a 10, qual é a nota em 1 ano e pouco? Porque eles continuaram muitos programas e obras da gestão ainda, né, que estão sendo concluídos. Tem coisas importantes que não estão. Por exemplo, o viaduto da Barão está paradinho, faz mais de ano. Não é federal? Não, o viaduto da Barão é da prefeitura. Tem só uma expectativa de retornar, mas ainda sabia não que retornou. quem passa, o cara pensa que é federal. Não é federal não, é da prefeitura. A Ulisses Marques, se você andar ali no muro da universidade, a Ulisses Marques, ela está pronta até basicamente os fundos do ginásio de badminton, que na época ficou conhecido como o hospital de campanha da prefeitura. Faltam 300 metros assim para chegar na pista de acesso da prefeitura. Tem 1 ano. 300 metros. Tem 1 ano. A pista está pronta. Quer dizer, quem mora naquela região lá, Zoobotânico... Não pode chegar aqui que tem que... tem que descer a Kennedy toda, pegar a Dom Severino toda, até chegar na Estaiada ou ir para a ponte Petrônio Portela. Eles também falam muito ponte da Primavera, desculpa. Do projeto, né, Lagoas do Norte. Por que foi feito só 50% desse projeto? E Rani, o doutor Pessoa, ele também disse que quando assumiu a prefeitura tinha ali 90% das obras paralisadas. Isso é verdade ou não é verdade, professor? Rapaz, eu tenho dificuldade de responder porque eu já não estava mais na prefeitura. Agora, porque eu deixei de ser secretário em 2017. Então, o dia a dia da prefeitura não me era mais... Como a população acaba que liga muito a sua imagem... mas tudo bem. Assim, eu duvido desse número. Muito tranquilamente duvido desse número. Né? E acho que essa administração vem dando desculpa por cima de desculpa, né, empurrando, né, olhando para o retrovisor o tempo todo e sem tomar as devidas providências. Você me perguntou que área está funcionando, né? Transporte eu não vejo funcionando, na assistência social eu também não vejo funcionando. Deixa eu só... Pode ficar à vontade. Uma coisa. A gente tinha um programa, né, de acolhimento das famílias desabrigadas em casas de outras pessoas, pagando um aluguel social para que não... As famílias desabrigadas não ocupassem as escolas públicas municipais. Uhum. As escolas públicas municipais continuam ocupadas, já tem mais de 10 dias que começou o período chuvoso, né, de alagamento, né, e tinha reportagem na imprensa local sobre o fato de que as aulas vão começar online nessas escolas porque, né, elas continuam ocupadas. E é um ambiente, qualquer assistente social sabe que é um ambiente complexo. Lagoas do Norte, que se você me perguntou, Lagoas do Norte dependia, né, fundamentalmente da questão do residencial que foi feito, 1.020 casas lá no Parque Brasil 3. Quem entregou o residencial pronto foi o ex-prefeito Firmino Filho. O Banco Mundial tentou durante 1 ano ter uma conversa produtiva com a atual administração e não andou. Sério? Sério. Eles dizem o contrário, né? Que não foi estabelecido, não cumpriram com cláusulas
que tinha nesse convênio com o Banco Mundial. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas é a alegação deles, não, né? Tudo bem, mas vamos lá. Vamos supor que isso seja verdade. Uma administração dirigente faria o quê? Tentaria retomar. O que eles alegam agora é com recursos próprios, né? Eles falam até em recursos próprios, que sim, é bem difícil. Vamos lá, devem ter, eu não sei o número exato, mas deve ter ainda para investir cerca de 50 milhões de dólares. Multiplica por 5, são 250 milhões de reais. Já ouvi falar, inclusive, em emenda de vereador. Tenha paciência, né? 250 milhões de reais em emenda de vereador, nem o orçamento secreto da União, né? Então, agora nos últimos, principalmente, já estamos terminando. A gente vai falar, calma aí. A gente tem que entrar em 2022. Vamos, só para fechar, rapidão. Tô ansiosa. Tem colocado muito na conta do PSDB, do governo tucano, enfim, né? A questão principalmente da Zona Leste da capital, a questão da Almério Castelo Branco, das chuvas que não terminaram. E agora o Robert tem quantos dias, sei lá, para tentar resolver, porque ele disse que ia resolver, né? Esse problema realmente não foi solucionado na gestão do prefeito Firmino? O que é que faltou? O que é que foi feito de fato, de realidade? Morreu até uma pessoa, né? Infelizmente, o problema das chuvas. Assim, tenho que dizer que efetivamente, né, é algo complexo, mas tenho que dizer também que pouquíssimas cidades no Brasil têm a estrutura de drenagem adequada, né? Quer dizer, não é um privilégio de Teresina, isso não nos redime, mas também não é um privilégio de Teresina. São investimentos caros, né? O município não tem essa capacidade de fazer, sempre dependeu de recursos federais. A obra da galeria da Zona Leste ali da Homero Castelo Branco, né, foi uma obra difícil, é uma obra difícil, já vamos na quarta empresa, quinta licitação, né, e aí a gente procurou trabalhar na questão de prevenção do futuro, né? Que tem a ver, por exemplo, com o fato de você mudar a legislação urbana, ter mais áreas verdes, né? Quer dizer, tentar mudar o tipo de planejamento da cidade. Isso só surte efeito em muito longo prazo. A longo prazo. Porque algumas obras hoje são complexas porque existe, por exemplo, desapropriação. Um dos pontos, por exemplo, obstáculo... Não, um dos pontos de obstáculo do Lagoa do Norte foi a questão das desapropriações, né? E justo onde a gente queria desapropriar é onde está alagado agora, né? Então, você Doutor Pessoa vai conseguir resolver o problema da Zona Leste? Para ser honesto, assim, é uma coisa de longo prazo, porque existe... acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer, né, Francis? Exige investimentos... Eu não estou aqui para fazer proselitismo. Não, claro, a gente está perguntando pela experiência, pela expertise que você tem na política. Exige investimentos vultosos que hoje, por exemplo, não tem mais no governo federal. Esse cenário que está aí, você não vê resolver o problema da galeria? O problema da galeria, sim. Da Homero Castelo Branco, sim. O problema de drenagem da cidade é um pouco mais complexo. Bem mais complexo. Vamos partir 2022? Vamos lá, agora... Eu quero saber, porque ele falou que não estava disposto, né, a disputar 2020, a gente escutou bem isso. E como foi que surgiu essa vontade de disputar 2022? Qual foi o empurrão que estava faltando, então? Duas coisas. A primeira, o fato de que eu acho que há uma tradição que o Firmino criou na administração pública em Teresina, que não tem a ver só com a correção da gestão, tem a ver com pensamento inovador, tem a ver com buscar melhores soluções, tem a ver com ser correto e independente nas posições político-partidárias e de política pública, que eu não vejo representadas hoje no quadro político local e me considero capaz de tentar, pelo menos, fazer essa representação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, se você ler direitinho o cenário, quer dizer, você tem duas candidaturas que são basicamente a mesma coisa, uma é irmã siamesa da outra, né? Porque
O Ciro nasceu do Wellington, o Wellington, né, foi eleito pelo Ciro, né, circunstancialmente uma representa hoje o governo federal, o Bolsonaro, e a outra representa, né, o orçamento do Estado, e a alternativa não existe, não tem ninguém se propondo com alternativa, talvez o Wallace do Novo, para ser justo, né? E ser correto. Então eu vi essa oportunidade de pautar algo novo. E tem muita coisa que a gente não discute. Eu sou meio zangado com essa história, né? Zangado assim no bom sentido. A gente não discute emprego, a gente não discute violência, a gente não discute juventude, a gente não discute o papel da mulher. A gente discute quem é que tem cargo tal, quem é que está com ministério tal, quem é que está com secretaria tal. As dores da população, elas não estão na pauta política. Mas foi você que se lançou? Ou teve... Não, tem uma história bacana, o Mário Rogério, ainda no primeiro semestre... Pode contar? Pode, pô. O Fernando... Tô preocupado com o seu horário, o meu tá de boa. Ninguém vai assistir. Pode, vai. O Mário Rogério ligou pro Fernando Said, né, e já incomodado com essa situação da Câmara Municipal, que ninguém fazia oposição à pessoa, lá por maio, ligou pro Mário, quer dizer, ligou pro Fernando e disse: Fernando, tá acontecendo isso e isso aqui, e se vocês quiserem, eu trago vocês aqui pro... Pode pegar. Trago aqui vocês pro Cidadania e a gente monta um núcleo, né, para discutir essas questões tal, e quem sabe participar do processo eleitoral de 2022. Aí o Fernando me ligou, o papai tinha morrido, não foi maio, foi junho. O papai tinha morrido pouco menos de 2 meses, eu disse: eu gosto da ideia, mas não tenho cabeça para discutir esse negócio não. Quando foi final de agosto e início de setembro, o próprio Mário ligou, ele já tinha conversado com o Kleber, já tinha conversado com o Firmino, com o Fernando, conversou com a própria Lucy. E aí nós conversamos longamente. No dia 29 de setembro a gente fez... 29 de setembro? Não, acho que foi 30 de setembro. A gente fez uma reunião no Cidadania. Estávamos eu, o Kleber, o Fernando e o Canindé. Eu não vou ter condição de fazer a reunião depois, mas tudo bem. Não deixe não, que isso é joia. A Rani também quer uma, Tchane. Aí a gente discutiu essa situação e eu disse: eu vou ser candidato a governador. Não sei o quê, eu vou ser candidato a governador. Por quê? Porque assim, até para nos respeitarem é preciso que a gente tenha uma posição política institucional consolidada. No PSDB não vai andar. Então vamos fazer aqui no Cidadania. Eu falei para um colega de vocês... Vou contar a história toda. Pode falar. Quem é um colega? Ari Carvalho. Eu sabia. Eu chamo ele do padrinho, né? É meu padrinho. Teve uma reunião de secretários, ex-secretários, ex-secretários executivos, e aí o pessoal, no dia seguinte, o pessoal lá tirou uma foto, o Ari me chama, aí pergunta: você não estava nessa foto? Aí eu disse: porque eu não estava lá. E por que você não estava lá? Porque eu não fui convidado. E por que você não foi convidado? Pergunte a quem não convidou. E você não vai participar? Eu disse: não, eu vou fazer a minha própria campanha. Depois disso, as pessoas começaram a me telefonar. Ele fez esse comentário lá no Jogo do Poder, sei lá. Uhum. Aí as pessoas começaram a comentar, me ligavam: ideia bacana, não sei o que e tal. Não foi muita gente assim não, mas... Aí eu fiquei pensando naquela situação. Aí olhei por números, não sei o que e tal. Rapaz, aqui tem uma chance, eu vou insistir. E tô aqui. Fez pesquisa? Não, eu já ia perguntar. Em Teresina. Teresina já fez? Teresina já fez e assim, tem rumo a história. Tem? Tem. Você acredita na sua candidatura? Se eu não acreditar... Aqui eu tô para perguntar, o Francis, o que os caras querem perguntar numa mesa de bar. Então não, acredito demais, assim. Deixa eu te dizer, tem alguns temas aí, pode parecer romântico, não sei o que e tal, mas eu digo isso em todo lugar que eu vou. O Piauí tem mais de 200 mil jovens que são considerados que não estudam nem trabalham. Isso é 25%, 26% da população jovem do estado. Este povo vai fazer o quê?
nos próximos anos. Tu tá bem aqui, Yeldson, tu sabe disso melhor, me desculpa tu. Você tá bem aqui. Mas tem que ser tu mesmo. Você tá bem aqui e você tem... A gente estava conversando antes de gravar sobre o papel da tecnologia, como isso está revolucionando, como as TVs abertas vão já enfrentam um problema grande, né? Como esse tipo de comunicação mudou, como o papo é com cerveja, não é aquele negócio bonitão, não sei o que e tal. Se essas pessoas não estudam nem trabalham, como é que elas vão criar seus filhos? Os nem, né? Como é que elas vão criar seus filhos? 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E no Brasil não é diferente. Não, realidade. são 12 milhões. Muito maior. A conta eu fiz outro dia é mais ou menos a população da capital de São Paulo e da capital do Rio de Janeiro juntas. As duas maiores cidades do país. E isso não está no radar. Outra coisa que é da tua área. Né? Você sabe bem, nós estamos perdendo esses jovens para quê? Criminalidade. Total. É a oportunidade econômica que eles têm. Bom, vamos falar de cenários, né? Vamos apostar em cenários aqui? Vamos apostar em primeiro turno. Estado, depois a gente vai para a presidência. Como é que você avalia hoje os candidatos postos para o estado do Piauí? Como é que você vê essa relação com o povo? Temos Rafael. Na oposição. Rafael, acredito que Silvio Mendes. Robert Rios hoje já recuou. Já? Já recuou. Mas o candidato era... A Iracema Portela também, que pode ser candidata. Certo. E o Bonfim, né, que já se posicionou. Não, já está posicionado. É a única certeza. Você acha que a Iracema é? Não. O candidato é o Silvio. É o Silvio? Professor, mas o senhor fala que é a verdadeira oposição aqui no Piauí. Então o Silvio seria uma falsa oposição, esse bloco oposicionista em que ele está? Você não precisa ser falso, né, ser falsa oposição. Ele apenas está num grupo que tem raízes umbilicalmente firmadas no grupo que está no poder. Caraca. O senhor comporia com eles em um eventual segundo turno? Eu vou estar no segundo turno, eu quero saber quem vem comigo. Mas aceitaria o apoio deles? A gente não rejeita apoio. Assim, falando disso, eu lancei uma carta em novembro com os 5 pontos que eu considero essenciais. Óbvio que tem muito mais coisas e tal. Essa questão de energia renovável, a gente tem a matriz energética do mundo está mudando, a gente tem a matéria-prima de graça. Mas o Piauí está bem, não está? Mas está longe, está longe. Imagina que... O Piauí é o terceiro, né, professor? Terceiro, mas imagina que toda a matriz energética do mundo vai mudar. Vai, isso é óbvio. Né? Então a demanda vai ser extraordinária. E a gente ainda tem gargalos importantes, inclusive do ponto de vista de legislação federal, porque o ICMS não é pago aqui. É no destino, é gravado no destino. Então tem muita coisa. Foi uma das condições da minha entrada no cenário. no Cidadania. No Cidadania. Eu conversei, eu tenho um amigo que é tributarista, que mora em São Paulo, a gente está preparando um documento para a candidatura presidencial que o Cidadania colocar. Quais são os pontos que a gente precisa mudar na legislação, inclusive na Constituição, para que o Nordeste vire realmente, né, o motor dessa economia verde. A questão da juventude, que eu acabei de falar, a questão do emprego ligada à questão da agricultura familiar, né? A questão de políticas sociais. Hoje eu tive uma reunião extraordinária com parte da equipe econômica do governador Eduardo Leite sobre um programa que ele tem lá, que eu quero trazer. Qual o nome? Devolve Rio Grande do Sul, que é uma parte do ICMS das pessoas mais pobres é devolvido num cartão. Quer dizer, o pobre paga, por exemplo, paga o arroz, parte do arroz volta para esse cartão. Parte do ICMS do arroz volta para esse cartão. Né? Isso aumenta o poder de compra das pessoas mais pobres. E o quinto? E o quinto é a questão da mulher. Né? Quer dizer, nunca se viveu, a Rani deve saber bem, sabe muito bem da pressão, do preconceito. Certamente ela não sabe disso, mas não viveu isso, mas assim, muitas mulheres hoje sequer podem, né, romper seus relacionamentos por medo. Às vezes elas, né? São pautas importantíssimas, importantíssimas. Então você vai estar no segundo turno? Eu não tenho a menor dúvida disso. Contra quem? Aí o eleitor do Piauí dirá. Quem você acha?
O eleitor do Piauí é que vai achar. Não sou Agora, eu. uma coisa importante, viu? Ele tá muito... Otimista. Secretário, uma coisa importante para ir pro segundo turno. Secretário não, pré-candidato. Opa, pré-candidato, É o costume. desculpa. É o seguinte, os partidos que estão com o senhor nessa, né? Porque o Cidadania tem aí, possivelmente, o Podemos, possivelmente não, já é um Já tá acordo, fechado, né? né? Fechado. Mas também tá de olho em outros partidos, né? Que, inclusive, tem um fundo eleitoral, que a gente sabe que é super importante. válido. É sim. poderoso, né? Exatamente, Tem que é o União União Brasil. Brasil. Exatamente, é exatamente do Dá União quanto Brasil. esse fundo? França. Vai ser o Quase maior 1 bi. partido. 1 bi. Vai ser o Tempo maior de TV. partido. Ah, Também nem sei. generoso, Também generoso, Yeldson. Para ser o é, maior então- partido. Então, há essa possibilidade de alianças e o senhor acha que vai vingar com Podemos, com essa vaga no Senado, com o Fábio Sérvio? Porque foi um candidato nas últimas eleições que não teve um desempenho tão bom. Ele teve menos de 2.000 votos. Não, a gente, assim, cada eleição é uma eleição, a gente tem que construir a pauta, né? Não é algo que a gente, assim, nesse exato momento esteja focado. A gente está focado, os dois partidos, na questão da construção de mais alianças, trazer mais gente, robustecer essa aliança. Assim, eu gosto de dizer que esse é o momento da política, o momento eleitoral propriamente dito é depois de abril. Eu não tenho essa pressa agora. Tanto é que as pessoas me perguntavam no ano passado, quem é candidato tal a Senado? Para que eu vou fechar a chapa antes da hora? Né? Então você tem até? Até 31 de março. Até 31 de março. Uma certeza que eu tenho é que os dois barcos estão virando 2 Titanics, né? Putz. Então, eu tô aqui, eu tenho que me... E o seu barco tá como? Meu barco está longe da marola que o Titanic... Longe do iceberg. Exatamente. Esperando para resgatar os... Vai lá, França, a última aqui, eu tenho uma última para fechar. Há conversas com o PSDB também, porque a gente vê que o PSDB está bem esvaziado. Eu queria lhe questionar se o senhor acredita que o PSDB aqui no Piauí acabou e também se há uma conversa do seu grupo político com o partido para compor com vocês agora em 2022. Eu tenho conversado com o Luciano, conversei mais de uma vez, devemos conversar nos próximos dias. A questão do PSDB, obviamente que passa muito pela decisão partidária do Dr. Silvio, né? E passa também por uma questão nacional, porque tem uma conversa. Ontem eu participei de uma reunião de quase 5 horas com a Executiva Nacional do Cidadania, discutindo justamente essa questão da federação, né, com o PSDB. Sai? O indicativo do Cidadania é para que saia. Exclusive, Não, essa daí a gente tinha O comentado. Silvio se filiando ao Progressistas aproxima o PSDB da sua candidatura? Afasta. Afasta? Afasta, porque ele não defende Bolsonaro. Ou defende? Não, né? Agora... Foi uma condição... Já me disseram que eu perco o voto nisso, mas assim, foi uma condição para eu ir para o Cidadania, foi justamente... Para não votar. Então eu quero aproveitar rapidinho para ver. Qual vai ser... Já tem fechado o candidato da presidência do Cidadania? Não. Era justamente pra ser o Alessandro. Na realidade, o senador Alessandro Vieira, nessa reunião de ontem, ficou como sendo o coordenador. O presidente Roberto Freitas com problema de saúde, né? Então ele é o coordenador político dessas conversas. Então foi tirado uma comissão, o presidente do partido, o secretário-geral, um membro do Diretório Nacional, um deputado, um vereador, uma senadora e ele, Alessandro Vieira. Então são essas seis pessoas que vão discutir. Vão tentar resolver. Exato. A pergunta é, segundo turno, você está no segundo turno aqui, não sei com quem. E tem segundo turno de presidência, Bolsonaro e Lula. Você vota em quem? Aí a gente tem que pensar direitinho. Obviamente, assim, por que eu não respondo? Eu não sei com quem eu vou estar. Eu já sei que eu vou... Mas você falou que não votava no Bolsonaro. Não voto no Bolsonaro, mas eu estou do lado do Podemos. Não pode ser uma... Compreendi. Né? Estou do lado do Podemos e estou do lado de... Quer dizer, quero estar do lado de outros partidos. Uma coisa é minha posição pessoal, outra coisa é eu liderar um grupo, né, numa coalizão. Isso tem que ser discutido. Mas você falou que de maneira... não votaria no Bolsonaro por N situações. Poderia votar no Lula?
É uma possibilidade, é uma possibilidade. Insisto, é algo que precisa... Eu não tenho hoje a aliança formada. Claro. Né? Então eu preciso respeitar. Assim, se eu vou liderar uma aliança, não sou eu quem vai ditar o destino dessa aliança. Se tivesse que votar em um dos dois? Não, a minha, como cidadão? Como cidadão, eu votaria no Lula. Como cidadão, eu votaria no Lula. E Sérgio Moro, o senhor vai fazer palanque para ele aqui no Piauí? É um dos acordos que a gente tem com o Podemos, é oferecer o palanque presidencial para o Sérgio Moro. Você acha que ele tem muito mais possibilidade de chegar no segundo turno do que o próprio Bolsonaro? O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Hoje eu acredito nisso. Pelos números, pela expertise que você tem. Pelos números ainda não. Né? Mas ainda pela não. experiência? Pela experiência, eu acredito assim, o governo federal vai tentar muitas coisas para estar no segundo turno. Sério, ainda? É. Como a gente tem uma coisa no interior, né? Governo é governo, então você tem que respeitar. Para a gente fechar, uma coisa que a gente tem que perguntar aqui. Quem é o presidente do Brasil hoje? Jair Messias Bolsonaro. E quem manda no Brasil? Quer me complicar? Quero perguntar. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira? Assim, é uma coisa clara, não estou fazendo nenhuma fofoca, nem coisa nenhuma. Assim, se tem um decreto presidencial que submete o orçamento da União à aprovação do ministro-chefe da Casa Civil... E o Paulo Guedes passa a ser o quê, então? Secretário executivo do Ciro Nogueira. E a sua relação com o ministro Ciro Nogueira? É boa. Eu gosto dele. Eu fiz campanha para ele. Assim, não tenho nada contra. Agora, assim, ele foi para um lugar que eu não posso ir. Mas ele consegue passear, é um negócio absurdo. A gente estava contando quantos partidos hoje no Piauí ele tem influência. 6. Uhum. E aí? Inclusive, está contando com União Brasil. Sim. E aí, você acha que Você acha que nessa queda de braço do União Brasil, quem vai comandar aí o partido? O grupo do Rony, que no caso estaria do seu lado? Mas aí não me cabe fazer esse tipo de avaliação. Acho que é uma questão interna do partido. Eu torço para que fique com o Rony por motivos óbvios, mas obviamente que é uma decisão interna do partido. Não me cabe fazer nenhum comentário sobre isso. Aqui é uma mesa de bar. Tem algumas perguntas que acho que qualquer mesa de políticos os caras querem... O tá me esperando aqui. Não, já vou embora. Já vamos embora. Você vai me dar a coisa para eu entrar online aqui depois da reunião. Não, só pode ser, não tem problema não. Ciro Nogueira, ele está mirando na candidatura, na reeleição do Bolsonaro ou fazer a maior bancada federal da história à disposição do PP? Não são objetivos contraditórios, ele está mirando as duas coisas. Concorda, Rani? Concordo. É bem isso? Obrigado. Espero que... Ele tá... Não vou falar. Mas foi bom bate-papo? Eu tô o quê? Não, agora tem que falar. Eu gostei. Acho que é a primeira vez que eu te vi dessa forma. Num bate-papo, assim, muito descontraído. Falando, sorrindo. É porque eu sou low profile, assim. Não sou muito de falar. Eu sou assim. Entendeu? Mas foi muito bom. Minha mulher diz o seguinte, se as pessoas conhecessem o meu lado B... Né, diminuir um pouquinho. Conheceram hoje, tenho certeza. Não, mas é pior. Qual é o nome da sua esposa? Andréa. Para dona André, um presente do Aibir. Pronto, é a coisa que ela mais gosta. Olha aí, um moscatel do Aibir, que é um depósito 24 horas. Você pode, por exemplo, você vai comemorar a sua eleição, você liga para o Aibir, manda comprar a bebida toda e tá gelado. E tá gelado. E aqui é um presente da... Aí, ó. E aqui é um presente da Ótica, 50% de desconto em qualquer óculos, em qualquer... Ela gosta de óculos... Não, quem tá precisando do óculos sou eu. Mas 50% de desconto. 50%. Eu ando com a receita que o doutor Vilar passou para mim. Põe leve, dias 50%. Não volta. Ele fez uma cirurgia de catarata e resolveu o meu problema com óculos. Aí eu tô temendo agora botar Gostou óculos. Da experiência, Washington? Não, muito legal. Eu queria muito agradecer cada um de vocês, agradecer especialmente você, Yeltsin. Conversa boa, né? O povo tá com raiva de mim, mas depois eu mando o link. Tu me manda o link, eu mando o link para eles para me desculpar. De coração, um bate-papo maravilhoso, conheci um pouco mais. Hoje a gente acabou que teve informação que a gente não sabia, ele não sabia que eu era sobrinho do Iveltman, mas... Nossa, e aí eu tenho que lhe dizer, assim, aí do coração. O Iveltman foi uma das pessoas que melhor me recebeu quando eu fui para Parnaíba. Então, assim, eu não sabia que ele tinha morrido, eu fiquei sentido com isso, morreu de câncer. porque a gente conversava muito, ele era muito
legal. E eu lhe falei as coisas que ele gostava, que eu adorava. O Francis, o Francis para mim é um dos melhores textos que a gente tem. Só ele e o Ari, que tem esses textos assim, não desconsiderando ninguém, não, mas é porque eu gosto muito. E o Veltman tem uma história linda. Meu tio, se você puder depois ver, tem cada livro maravilhoso sobre o Estado, Rani, que é espetacular. Obrigado, viu? Pela primeira de muitos. Combinado, então. Fechou. Francis! Pode chamar, né, Francis? É só chamar. Hoje eu fui o Francis Johnny aqui. Do Piauí! Para o mundo! Valeu! Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por gentileza. No Meio Norte Mais também. Esses canais nós subimos ao mesmo tempo os 2 vídeos, terças, quintas e sábados. Isso é Yellowcast.